Um pequeno deslize pode causar um tombo catastrófico. Aqui estão algumas falhas monumentalmente caras que ficarão na história por todos os motivos errados. Número 10. Bigode do Super-Homem. O público do cinema pode ter notado algo estranho sobre a atuação de Henry Cavill como Clark Kent, também conhecido como Super-Homem, no filme Liga da Justiça de 2017. Os críticos rapidamente começaram a falar sobre o lábio superior embaçado do ator, o que fez o Super-Homem parecer perplexamente não humano em vários closes ao longo do filme. Acontece que essa deformidade facial foi na verdade o resultado de um erro embaraçoso e caro, especialmente considerando que Liga da Justiça acabou sendo o filme de menor bilheteria do universo estendido DC. A Warner Bros. Percebeu que precisava agendar algumas refilmagens urgentes para cenas extras, mas havia um pequeno problema. Cavill já estava filmando para Missão Impossível, e ele tinha deixado crescer um bigode especialmente para isso. Apesar da Warner Bros. Argumentar como seria muito mais fácil adicionar um bigode virtual ao ator de Missão Impossível do que remover para a Liga da Justiça, e até mesmo se oferecer para pagar pelo trabalho por conta própria, a Paramount proibiu Cavill de raspar os pelos faciais. Sem outra opção, os artistas de efeitos visuais tiveram que remover meticulosamente o bigode cena por cena, que junto com a despesa da organização de refilmagens acabou custando colossais 25 milhões de dólares, fazendo negócios no fio do bigode. Número 9. Perder a loteria. A maioria das pessoas só pode sonhar em ganhar na loteria, mas para um aposentado anônimo em Coventry, na Inglaterra, esse sonho quase se tornou realidade. Em outubro de 2010, a loteria da Euromillions valia estonteantes 145 milhões de libras, o maior prêmio de loteria da história britânica até então. E os portadores de bilhetes esperançosos esperavam ansiosamente que seus números aparecessem. Após o anúncio em 8 de outubro, mais de 1.000 pessoas enviaram alegações de que eram as possíveis vencedoras, incluindo uma mulher de 70 anos que confessou que seu marido poderia ter jogado fora seu bilhete premiado. Ela alegou que jogava todas as semanas e sempre anotava seus números em um bloco de notas, antes de passar o bilhete para o marido guardar. Depois de ouvir especulações de que o bilhete vencedor foi comprado em Coventry, ela verificou seus números e não acreditou em sua sorte, até que percebeu que o bilhete não estava em lugar nenhum. Os ganhos a tornaria a 589ª pessoa mais rica da Grã-Bretanha, uma classificação mais alta do que Phil Collins e David Bowie antes de sua morte, fazendo disso um erro muito caro. Depois de aceitar a situação infeliz, a aposentada disse que perdoou seu marido, mas tenho certeza que ele não vai jogar o lixo fora nunca mais. Número 8. Parque Splendid China. Parques temáticos de sucesso podem ser máquinas de fazer dinheiro, mas o Parque Splendid China na Flórida provou que não é fácil fazer uma atração totalmente nova decolar. Esse modelo de parque de 300 mil metros quadrados em Citrus Ridge, perto de Orlando, custou 100 milhões de dólares para ser construído e foi planejado como um companheiro de parque temático Splendid China em Shenzhen, na China, mas acabou sendo um cemitério gigantesco de dinheiro. Depois de abrir para cerca de 3,5 milhões de visitantes em 1993, o governo chinês comprou seus parceiros americanos para obter a propriedade total do parque, com a incorporadora mobiliária Josephine Chen, que teve a ideia no comando. Logo depois, surgiram preocupações de que o parque estava sendo usado como uma porta de entrada para a propaganda comunista, e os americanos começaram a perder o interesse. Protestos também começaram a respeito da recriação de exposições religiosas que não eram de origem chinesa, como o Palácio de Potala, construído pelo povo tibetano, que foi o lar de sucessivos Dalai Lamas desde 1645. Em novembro de 1995, o Conselho Escolar do Condado de Pinellas, na Flórida, votou pela proibição de viagens ao parque, e mesmo uma mudança repentina de nome para Chinatown em 1996 não conseguiu salvá-lo. Em 1999, foi relatado que Splendid China havia perdido 9 milhões de dólares a cada ano, cerca de 200 milhões no total, e seu fechamento inevitável foi definido para 31 de dezembro de 2003. O lugar foi colocado à venda por apenas 30 milhões de dólares em 2009, mas sofreu ataques brutais e vandalismo que o deixou completamente estéril. A demolição começou oficialmente em maio de 2013, e em março de 2016 o parque estava completamente destruído. Número 7. Incêndio de Cerro Grande. Em 10 de maio de 2000, um incêndio conhecido como Incêndio de Cerro Grande se tornou um dos eventos mais destrutivos que o estado do Novo México já viu. O incêndio foi planejado como uma queima controlada, deliberada, durante um plano de 10 anos para proteger o Monumento Nacional Bandelier e reduzir os riscos naturais de incêndio em suas áreas circundantes. As condições de seca no fim dos anos 90 fizeram a área ficar seca e sujeita a possível ignição em circunstâncias inesperadas, como um raio. Então, os funcionários da Bandelier esperavam que a queima controlada diminuísse
cobrisse as áreas de coníferas e gramadas. Infelizmente, eles não levaram em consideração os ventos fortes no cume de Cerro Grande, onde o incêndio foi iniciado, e o incêndio rapidamente atingiu 607 km² de terra. Felizmente, nenhuma vida foi perdida, mas após várias evacuações, o incêndio não foi declarado totalmente extinto até 20 de julho, ponto em que os danos eram irreversíveis. As autoridades enfrentaram duras críticas por continuar com o incêndio, apesar das condições meteorológicas contraditórias. O Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos estimou que os danos totais custariam cerca de $1 bilhão. Número 6. O acidente do Spirit of Kansas. O B-2 Stealth Bomber é um equipamento impressionante, mas em 23 de fevereiro de 2008, o Spirit of Kansas 890127 se tornou o primeiro de seu tipo a cair de forma trágica momentos após decolar fora de Guam. O bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos já havia registrado mais de 5.100 horas de voo quando subitamente foi de encontro ao chão, mas o avião de guerra de última geração podia não ter acabado em cinzas se não fosse por um simples conserto. Os relatórios descobriram que a causa do acidente foram algumas gotas de água da chuva em 3 dos 24 sensores de pressão do ar que alimentam os dados do sistema de controle de voo, o que distorceu o posicionamento do avião. Uma vez que a umidade evaporou, os sensores recalibrados da tripulação estavam fornecendo dados falsos sobre a velocidade do ar e a pressão que medem a altitude, fazendo com que a aeronave estolasse. Nas visitas anteriores do B-2 para a úmida Guam, onde os aviões são armazenados principalmente do lado de fora, o pessoal de manutenção teria usado uma correção não oficial, ligando o aquecimento e eliminando a umidade por fervura antes da calibração. Se esse procedimento gambiarra tivesse sido amplamente divulgado, o primeiro acidente na história de voo dos Bombers em 19 anos poderia ter sido evitado. Felizmente, os dois pilotos ejetaram a tempo, mas o avião de guerra de $1,4 bilhão foi reduzido a sucata em minutos, tornando esse um erro humano muito caro. Número 5. Desastre do Costa Concordia. Em 13 de janeiro de 2012, o navio italiano Costa Concordia zarpou para um cruzeiro de uma semana ao redor do mar Mediterrâneo, mas estava tragicamente destinado a se tornar uma das perdas marítimas mais caras da história. A poucas horas depois de deixar Civitavecchia, o capitão Francesco Schettino desviou-se do curso padrão ao ordenar uma saudação marítima ao se aproximar da ilha de Giglio, uma área conhecida por ser muito rochosa. Quando o perigo se tornou visível, ele ordenou uma mudança de curso, mas problemas de comunicação com o timoneiro indonésio fizeram com que o navio fosse na direção errada. Nos 13 segundos que levou para endireitar, o navio encalhou com 1.023 tripulantes e 3.206 passageiros a bordo, sofrendo um rasgo de 53 metros no lado esquerdo a bombordo e inundando 5 áreas principais, antes de virar e matar 32 pessoas. Uma operação para refluir e liberar o navio das enormes rochas em que estava preso começou em setembro de 2013, custando um recorde de $1,2 bilhão. O capitão e outros 4 tripulantes foram julgados por má conduta, e Schettino foi condenado a 16 anos de prisão por suas ações. O custo total do desastre é agora estimado em $2 bilhões, mais de 3 vezes os 612 milhões que custou para construir, incluindo a indenização da vítima, ações judiciais de 93 milhões, custos de salvamento e $100 milhões para o navio ser quebrado em sucata. Número 4. New Bay Bridge. Quando você está redesenhando algo tão monumental como uma ponte, muitas disputas podem acontecer, mas o desastre sobre a New Bay Bridge na Califórnia acabou demorando mais de uma década e vários bilhões de dólares a mais do custo original para construir. Depois que a seção leste da Bay Bridge original desabou após o terremoto Loma Prieta em 1989 e outro terremoto em 99, o Departamento de Transporte da Califórnia anunciou que o estado iria passar 7 anos substituindo ela. A proposta original, financiada pelo estado de $1,3 bilhão, era para uma via aérea simples como a Ponte San Mateo da Califórnia, mas políticos e residentes pediram uma estrutura mais impressionante, no estilo Golden Gate. Os prefeitos de São Francisco e Oakland começaram a contestar o alinhamento da ponte em ambos os lados, atrasando o processo por mais 2 anos. Eventualmente, o projeto foi acordado, e a data de inauguração foi definida para 2004, mas a construção ainda não havia começado em 2001, e o custo já era de $2,6 bilhões. Em 2004, os preços do aço subiram 50%, e a economia em expansão levou ao custo para $5,6 bilhões. Depois de voltar ao planejamento, os preços do pedágio subiram para $5 para compensar. Apesar de outras complicações, incluindo uma correção de $25 milhões em parafusos de má qualidade, a New Bay Bridge foi inaugurada em 2013 com um preço final de $6,5 bilhões, um aumento de 2.500% das primeiras negociações de cerca de 250 milhões. Número 3. Lançamento da NBN da Austrália.
No moderno primeiro mundo, trabalhar com Wi-Fi é algo que a maioria das pessoas acham normal, mas os australianos podem ter um pé atrás com as armadilhas da conectividade digital, após ampla controvérsia sobre planos mal-sucedidos para instalar banda larga nacional. Em 2009, a empresa National Broadband Network, financiada pelo governo, prometeu implantar conectividade de rede de ponta em todo o país até 2020, mas 10 anos depois encontrou muitas complicações e críticas, atrasos constantes e tentativas desesperadas de reavaliar a possibilidade de fornecer cobertura de rede de fibra terrestre a 93% das instalações australianas, causaram atenção negativa da mídia e protestos públicos. Como o sexto maior país do mundo e com uma população relativamente esparsa de apenas 24,6 milhões, a realidade de eliminar a exclusão digital, onde a densidade populacional é de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado, é difícil de imaginar. Como resultado, o custo do projeto saltou de cerca de 29,5 bilhões de dólares antes da eleição federal de 2013 para cerca de 46 bilhões, e a estimativa é de ter custado espantosos 51 bilhões de dólares até 2020. A pior parte, a Austrália ainda ocupa apenas o 60º lugar em conectividade de banda larga. Às vezes, é melhor parar enquanto você está ganhando. Número 2. Ações da Apple de Ron Wayne. A maioria das pessoas mataria por uma participação de 10% na Apple hoje em dia. Mas um homem jogou fora seu bilhete dourado para uma riqueza além de seus sonhos por apenas $800. Você deve ter ouvido falar de Steve Jobs e Steve Wozniak, mas era uma vez um terceiro fundador da Apple pouco conhecido, Ron Wayne, que se juntou aos ex-jovens empresários em 1976. Para supervisionar a engenharia mecânica e documentação. Ele até fez o logotipo original. Em troca, ele ganhou uma participação de 10% no negócio, mas depois de ficar preocupado com possíveis dívidas que recaíam sobre ele, ele decidiu vender sua participação menos de 2 semanas depois de redigir seu próprio contrato. Embora Wayne tenha afirmado que não se arrepende do potencial desastre, sua participação original na empresa valeria agora 120 bilhões de dólares, tornando ele o homem mais rico do mundo de acordo com a lista de ricos da Forbes em 2019. No final de 2019, o gigante global de tecnologia estava avaliado em 1,2 trilhão de dólares. Então, mesmo uma pequena fatia da notável empresa tem esse poder. Uma coisa que Wayne se arrepende, no entanto, é não manter o seu contrato original, que ele também vendeu por $500 nos anos 90. Infelizmente para ele, o mesmo contrato foi vendido em um leilão da Sotheby's em 2011 por $1,6 milhão. Número 1. Desastre de Chernobyl. O desastre nuclear de Chernobyl em 1986 é, sem dúvida, o maior acidente socioeconômico da história em tempos de paz. E o número de mortos, incluindo aqueles que morreram de câncer anos depois, é agora estimado em mais de 1 milhão. Em 26 de abril, o governo soviético ordenou aos operadores de Chernobyl que mantivessem o reator em plena potência, após inicialmente pedir que reduzissem a velocidade para um teste. E uma série de complicações e falhas de projeto nas hastes de controle manipuladas desencadeou uma reação em cadeia devastadora. Quando a alta pressão explodiu a tampa do reator, as hastes se inflamaram em um fogo de grafite que expeliu combustível radioativo derretido ao ar livre, custando instantaneamente a vida de 30 funcionários. O fogo levou mais de 1 semana para se extinguir, e as repercussões ainda são sentidas hoje. Recentemente, uma enorme garra em Pripyat, usada para levantar hastes de grafite depois que o desastre aconteceu, foi declarada tão radioativa que poderia matar com um único toque. Embora essas perdas massivas sejam difíceis de contabilizar, um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica estima que o desastre, que foi causado por má conduta e equipamento defeituoso, custou mais de 235 bilhões de dólares. Isso inclui custos de limpeza, benefícios sociais para 7 milhões de sobreviventes e custos de terras agrícolas e madeireiras desocupadas, enquanto os gastos totais da Ucrânia após a dissolução da União Soviética atrasaram o país em pelo menos 1 década no desenvolvimento econômico. E aí, qual desses erros monumentais você acha que poderia ter sido evitado com mais facilidade? E você sabe de algum outro erro caro que deveria estar nesse vídeo? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!